Estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia na nossa capital Rio Branco e também você do interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, de Capixaba, Plácio de Castro, Acrelândia, Serra Madureira. Desses municípios, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nos demais municípios acreanos, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal oriobranco.net, portal oficial da sua TV Rio Branco. Tenho o prazer de conversar agora com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre, o SINTEAC, professora Rosana Nascimento. Seja bem-vinda, professora. Tudo bem, presidente? Tudo. Boa noite. Boa noite. Presidente, vejo algumas anotações aí, alguns apontamentos no seu papel. O primeiro daqui vejo que versa sobre o 13º. O sindicato não concorda com essa ideia do governo parcelar em 10 vezes o restante do 13º, é isso? De jeito nenhum. Vão receber como? Quem recebe R$1.000, 1.000 e pouco, receber 100 e pouco parcelado de 10 vezes, isso é um absurdo. Desde o primeiro momento que vem falando em parcelar, que a gente vem se posicionando, e demos entrevista, que o governo fizesse um esforço para pagar, parcelou de 10 vezes, foi anunciado ainda para pagar em fevereiro, e nós acreditamos que é possível pagar sim o restante do 13º. Fizemos algum levantamento do repasse do FPE do Estado. 10 de dezembro, o governo anterior recebeu 67 milhões, 10 de janeiro agora, este governo recebeu 112 milhões, ou seja, quase dobrou. E ainda vai chegar o repasse do dia 20 e do dia 30, porque ele é parcelado de 3 vezes. Isso. Então, o governo poderia fazer um esforço de parcelar pelo menos nos recursos que estão chegando e não fragmentar o salário o 13º destes servidores, porque eles já ganham um salário reduzido. Tem gente que recebe 1.200 de 13º, vai receber 600, parcelado de 10 vezes, R$60. O que ele vai fazer? Então, ele poderia pagar uma determinada quantidade de servidores no mês 10, do repasse do mês 10 de janeiro, outra quantidade 20 de janeiro e 30 de janeiro, porque vai estar chegando esses recursos. Mas desses números que a senhora apresenta aí, esses valores, o primeiro, por exemplo, do dia 10 de dezembro, não? Foi a média de 67 milhões. Mas esse já foi utilizado? Já foi o governo anterior que deve ter pago aí, então, esse aí pagou. Não deveria nem ser colocado, não? Não, é um comparativo, não é? Ah, tá, porque em dezembro do ano passado, em janeiro agora já dobrou, foi 112 milhões a média que caiu nos cofres do Estado. Então a gente vê que é possível sim pagar o restante integral do servidor, fazer um esforço, porque a gente já ganha tão pouco e as pessoas têm compromisso que estão aguardando, querem fazer uma reserva com medo de atrasar pagamentos, mas também é possível. Claro. Tem outras coisas que ele deve estar incluindo aí de dívidas que ficou, que a gente sabe que o Estado ficou muitas dívidas. Por exemplo, só com os caminhoneiros, quase 10 milhões de reais de caçambeiros. Caçambeiros e tudo. Os fornecedores, os prestadores de serviços, os empreiteiros, enfim. E uma dívida total de mais de 3 bilhões. Mas eu acredito que, mediante o tamanho dessas dívidas aí, a metade do 13º que ficou é irrisório. Não, comparando, então assim, verdade. Priorizar aqueles que já ganham o mínimo, que nós sabemos que os nossos servidores públicos do Estado, o maior salário que nós temos daqueles que são realmente o servidor que está na ponta fazendo os trabalhos, no máximo numa tabela de PCCR é 5 mil e pouco, com doutorado, com 30 anos de serviço. Então é possível sim ter esse carinho aos servidores. O nosso governador sempre falou no seu discurso que valorizar, respeitar os servidores. E esse é o momento onde as pessoas estão aguardando seu restante do 13º para sanar seus compromissos. Só para o telespectador ter uma noção exata do que a gente está falando, o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, no nosso caso é a maior arrecadação. É, né? O que gera renda nesse estado. O FPE foi criado para, digamos assim, equalizar um pouco, porque tem estado aí que o FPE é apenas mais uma receita, né? Sim. Nos estados do Norte e parte do Nordeste é nossa sobrevivência. Vital, é sobrevivência. Então, olha a diferença, 67 milhões em dezembro, 112 já a primeira parcela. Agora a primeira parcela. Porque isso é em relação ao faturamento, do que acontece na arrecadação do país, né? Fruto. Então, o dezembro tem a economia mais forte, circula mais dinheiro, então
há esse reflexo para janeiro, né? Exatamente. Acredito que a tendência é a parcela do dia 20 também aumentar e até do dia 30. Quando em fevereiro, naturalmente, ela vai cair um pouco. Talvez por isso que o governo está se precavendo, viu, Sim. professor? Agora, muitos já acreditavam já no parcelamento. Agora, em 10 vezes, aí eu acho que foi já surpresa para todo mundo. Não, né? eu acho que 10 vezes parcelar o restante, 13º em 10 vezes, é abusivo. Aí nós queremos aproveitar e pedir ao governador Gladys, os seus assessores, que olhem com carinho para os servidores do Estado, porque nós já ganhamos, comparando com outros estados, nós somos que menos, né, tem o salário reduzido. Então, que ele olhe com atenção e que não faça esse parcelamento abusivo, possa reduzir e que seja integral para cada um. Parcelar, por exemplo, divide em blocos. 3.000 servidores vão receber integral tal dia, mais tantos vão receber. Porque receber fragmentado é ruim demais, né? É muito complicado para pagar os compromissos. Só explicando melhor, com relação a esse comparativo que vocês fazem com os professores, os trabalhadores de educação de modo geral, em outros, comparando com outros estados, como é que está a nossa... Nós estamos mais ou menos na média? Eu não deixo ele falar aqui no nosso estado vizinho, Rondônia, o piso foi para R$5.000 do professor com nível superior. E era bem mais baixo. E nós aqui estamos com R$2.482. Então, nós temos o pior salário do país, além de alguns estados do Nordeste, é aqui. Então, é um grande desafio para vocês. Sim, e para o próprio governo. Para o próprio governo, né, na valorização profissional. Os piores salários de servidores públicos estão no estado do Acre. Difícil. Em relação a outras vantagens? Não, olha, e ainda tem isso, porque educação, nós somos, no nosso PCCR, nós não temos outras vantagens, é salário limpo mesmo. Aí tem algumas gratificações para quem está exercendo alguns cargos, como coordenadores administrativos, gestores, coordenadores de ensino, quem trabalha nos setores dentro da Secretaria de Educação, mas a grande massa não existe essas gratificações. Por exemplo, os gestores ou diretores de escola, vocês chamam? Sim. Gestores. Eles têm uma gratificação a mais? Recebe salário por tipificação, o que o Sinteac consideramos um equívoco, porque se ele ficar 5 anos numa gestão, o salário dele é congelado, 5 anos. E aí ele perde os reajustes, ele perde de receber pela formação. Então daqui a pouco não vai valer mais a pena ser nem diretor? Vale a pena. Tem gente que não vai mais, porque se ele tem 2 contratos, não vale a pena ele ser gestor, ele só vai recebendo pelos seus 2 contratos. Então, nós até estamos formulando propostas, já discutimos, em receber gratificações. Quer dizer que ele vai ter responsabilidade maior, sim, trabalhar mais, porque não é fácil, o coordenador... enfrentar, resolver tanto tipo de problema e agora todos os dias. Com essa questão de violência, essas coisas todas, não é? O coordenador de ensino, ele ganha mais que o gestor da escola, porque o salário dele é dobrado, 100%. É injusto, né? Então, assim, a gente está pedindo para rever essa situação. É melhor ele ter o salário dele, da carreira dele, mais uma gratificação por tipificação de escola. Igualmente a gente fez aos coordenadores administrativos. Quem está numa escola tipo B vai ter uma gratificação de 3.000, tipo C. Estou dando aqui os valores aleatórios. Como é que ficou a questão dos trabalhadores da zona rural? Antes tinha um incentivo razoável, Não tem. Ele só tem o difícil acesso, que é um percentual mínimo de 5% até 15%, mas nunca recebe esses valores. Só porque ele fica difícil acesso. Assim, então não é um negócio não, certo, vai depender do local que ele está. Ele pode estar na zona rural, mas se ele mora próximo da escola, ele não recebe então, difícil acesso. Pode chegar a 15%, não significa dizer que é automático. Que ele vai receber. Por exemplo, ele é trabalhador de uma compensa, escola então, que ele mora na comunidade. Então ele não recebe, porque ele mora na comunidade. No caso, o cara morar na cidade, não compensa ele dar aula lá. Não vai, porque... a vantagem não dá para cobrir as despesas que ele tem. É a categoria mais desvalorizada neste país. Aqui o nosso está bem aquém dos outros estados, que já estão aí com pisos, né, já de R$5.000. O piso do magistério que saiu agora para magistério nível médio é maior do que o que nós recebemos. Professor, sem brincadeira, eu fico preocupado quando eu vejo assim, nessas datas comemorativas, os professores se reúnem e pegam um pouco do salário, já que não é essas coisas,
para eles mesmos bancarem as É uma festas. forma de se desestressar, entendeu? De confraternizar. Não Aí no mês seguinte, o cartão de crédito dele já está todo estourado. E muitas escolas ficam pedindo o sindicato ajuda para um prêmio, para sortear na festa. Assim, a gente sempre contribui. Realizamos a festa também alusiva ao dia, porque também não dá só para a gente ficar se queixando. A gente também tem que criar um social com os nossos filiados, uma confraternização, mas não que a gente tenha essa valorização. Professora, afinal de contas, como é que ficou a questão do Instituto Dom Moacir, que foi criado, acho, na segunda gestão do governo Jorge Viana, e ele foi criando o corpo e hoje passou a ser uma instituição fundamental na qualificação de mão de obra para o mercado de trabalho. Né? Com cursos profissionalizantes, muita gente já conseguiu a sua independência econômico-financeira graças a esses cursos. E sem falar no pessoal que ganha um dinheirinho também a mais para de certa forma, ministrar as aulas, né? Sem falar no pessoal da bolsa, os técnicos, os estudantes recebem bolsa. E aí, como é que vocês estão vendo tudo isso? Olha, eu acredito que o que fizeram com o Instituto Dom Moacir foi um equívoco. Ali é educação profissional, onde o Estado recebe recursos. Para você ter ideia, fizeram uma reforma administrativa, onde colocaram o Instituto Dom Moacir dentro da assistência social. Olha, o Instituto Dom Moacir é educação. Então, pessoas que não têm a compreensão do que é educação básica, ele não foi do que é uma ele educação profissional. Ele perdeu um pouco do status? Perdeu o CNPJ dele, aí os recursos que estavam destinados, já programados em cursos que estavam em andamento, está voltando. Aí você imagina, nós estamos no estado pobre. Peraí, rapidinho, volta porque eles não podem ter acesso? Não, então, porque não tem ninguém para assinar e não tem aquela pessoa para acessar e garantir, né, que vai ter os cursos. E agora, professor, o que fazer para recuperar isso? Está voltando os recursos. São milhões. Mas ainda é reversível esse quadro? Se mudarem o que fizeram com o Instituto, voltar ao seu CNPJ, ele voltar a ser um formador da educação profissional, aonde cada aluno que entrava no Instituto Dom Moacir recebia uma bolsa, ali gera emprego porque tem os monitores, tem os coordenadores, tem todo Fortalece o corpo docente, o corpo de orientadores e atendia a demanda profissional do nosso estado, para os nossos jovens, para ingressar no mercado de trabalho. Né? Então, foi um equívoco que fizeram com o Instituto Dom Moacir. É verdade que a média de investimento anual era em torno de 100 milhões de reais? Sim, recebe do Pronatec, recebe de outros projetos. Por exemplo, tem projetos para formação na área da agricultura, da ecologia, todos esses cursos recebem recursos do governo federal. Não é o Estado que banca. Quem banca o Instituto, os recursos, são os programas de formação construídos do Estado que vêm do governo federal. A única contrapartida do Estado era o pagamento do superintendente? Sim. Então é algo... Então, era uma fonte de recurso para o Estado. Sim, e nós esperamos que possam estar revendo essa situação do Instituto, porque tem muitos jovens que querem fazer os cursos profissionalizantes e que eles recebem uma bolsa para estar fazendo esses cursos. Então, uma coisa importante, não dá porque era do governo anterior, vamos acabar. No governo anterior tinha coisas funcionando que é bom para o Estado. Como é que fica, presidente, a situação dos funcionários? Estão todos me ligando, preocupados, o pessoal como que de vão apoio, receber, os professores, porque eles continuam lá, mas não sabem se vão receber. Eles continuam lá cumprindo o expediente. Sim, eu digo, gente, eu não sei o que vai acontecer com vocês, vou procurar saber com o secretário de Educação, hoje vou lá São mais ou menos quantas pessoas que, eu digo assim, são muitos, eu não sei, mas são muitos, porque tem monitores, tem os técnicos, tem todo o corpo para fazer funcionar a educação profissional. Então, procurar saber, conversamos com o professor Mauro, ele disse que estava revendo, estava revendo a situação. Tentei conversar agora, liguei para o governador, liguei para o seu chefe da Casa Civil. Ninguém atendeu, não deu retorno para saber dessa questão do 13º salário e tratar também dessa questão do Instituto Dom Moacir, que eu vou conversar com o secretário para ver como é que vai ficar, porque as pessoas estão lá prestando um serviço e desesperado porque não sabe se vão receber. Eu recebi telefonema de algumas pessoas que trabalham no Instituto e recebem através desses repasses. Estão assim, ó. Voltou, né? O sem dinheiro. saber o que pode acontecer com eles. Bem. Você imaginou você iniciar o ano nessa incerteza?
Olha, gente, isso vai ocasionar um impacto social, porque essas pessoas que estavam lá era emprego, era sustentando as famílias. Sim, então você famílias. fechou um posto de emprego, um posto de gerar renda. E fechou a oportunidade dos nossos jovens ingressar nos cursos, que era bancado pelo governo federal, onde o Estado não estava desembolsando esses recursos. Então, tem coisas que foram realizadas que ainda há tempo do governo reverter. Mas não o Estado pobre como o nosso perder, em média, 100 milhões de reais por ano. É dinheiro entrando no Estado. Fortalecendo a economia, Sim, voltando para os cofres, né? É lamentável. Então, assim, a gente fica com essas preocupações. Mas o governo tem que ter a boa vontade de dialogar com quem compreende o processo educacional, de quem entende qual é a importância, por que o Instituto Dom Moacir foi criado. Veio de uma política de governos federais anterior da educação profissionalizante, que é uma pauta também do sindicato, que nós queremos que cursos profissionalizantes gerar mão de obra, para acompanhar o desenvolvimento do nosso Estado. E a educação, e a própria Constituição diz que tem que ter educação profissional. Só para encerrar aqui, vamos fazer um encaminhamento. Como é que o sindicato vai continuar a tratar esse assunto? Nós vamos buscar saber a situação, dialogar no sentido de que é importante existir o Instituto Dom Moacir, se não é com o nome de Instituto Dom Moacir, mas a educação profissional, ela precisa acontecer no Estado do Acre. O Estado do Acre precisa desses recursos do governo federal, os nossos jovens precisam dessas bolsas. E vamos ver como é que vai ser resolvido essa situação. Eu acredito que o governador tem a boa vontade de resolver esses problemas que vêm ocasionados pela reforma administrativa, dialogar com o nosso secretário, o professor Mauro, e também aqui pedir que ele olhe com carinho essa situação do 13º salário. Não parcela, governador, de 10 vezes, é abusivo 10 vezes. E as pessoas têm seus compromissos. E 5 vezes estava dentro do... Eu acredito que limite. Ele pode fazer baseado aqui nos repasses do FPE, dividir em blocos, para que a pessoa receba o seu valor integral. Não fracionado, porque integral dá para fazer alguma coisa, né? Fracionado a pessoa vai fazer o quê? Você tem uma ideia de qual é o valor global do Não, débito? eu não sei quanto que está dando, mas acredito que, como é só 50% e não foram todos os servidores do Estado, uma parte foi paga, né? Que ficaram sem receber, a educação todos receberam, porque tem o Fundeb, já é folha garantida, e os aposentados da educação não receberam porque estão dentro do fundo do Acre Previdência, que inclusive é um problema para ser resolvido, porque não foi pago, porque o Acre Previdência não tem o seu fundo com possibilidade de ter, ou seja, o compromisso quebrado. Porque governos anteriores tiraram o dinheiro do Acre Previdência. E aí o Gladson, o governador, vai ter que repor esse dinheiro que a gente vem cobrando dos governos anteriores, então vai ter que usar uma estratégia de compor o Acre Previdência. Legal. Muito obrigado, presidente. Sucesso. A gente que agradece o espaço. Feliz ano novo para a senhora. Obrigada. Estamos começando o ano, então ainda é tempo, ainda é tempo, ainda estamos em janeiro, ainda não terminou o carnaval, porque o ano só começa depois do carnaval encerrado. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o JC e o Aleph, eles são dançarinos, e também com o Christian, MC. Vamos falar sobre um evento que vai acontecer no próximo final de semana, a partir das 4 da tarde, sábado, lá no Teatrão. Até já.